Olá, eu sou o Henrique Dias, sou ator, diretor, produtor, e eu queria compartilhar aqui um texto que eu recebi da historiadora Keila Greenberg, um texto que ela escreveu para a Associação Nacional de História, em função dessa questão da apologia ao nazismo por parte do ex-secretário especial de Cultura, Roberto Alvim. É assim. Ontem à noite, o agora ex-secretário especial de Cultura, Roberto Alvim, ao lançar os prêmios de patrocínio a obras artísticas, fez uma fala nacionalista diretamente inspirada em discurso de Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista de Hitler. Nela, Alvim defendeu que a arte brasileira deve seguir os nossos mitos fundantes, que seriam a pátria, a família e sua ligação com Deus. Aspas. As virtudes da fé, da lealdade, do autossacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte, afirma Alvim no vídeo. Além disso, a trilha sonora do pronunciamento é de uma ópera de Richard Wagner, compositor alemão que era celebrado por Hitler e teve grande influência em sua formação ideológica. O ex-secretário, que assumiu afirmando que colocaria em prática uma máquina de guerra cultural, ainda disse que assinaria embaixo das declarações de Goebbels. Cabe lembrar que a apologia ao nazismo é crime pela legislação brasileira desde 1989. Apologia ao nazismo é o ato de promover ou participar, sob qualquer argumento ou meio, as ideias, doutrinas ou instituições adotadas pelo partido nazista. Portanto, utilizar frases de Goebbels em um discurso oficial e depois afirmar que assinaria embaixo do que afirmou o nazista é apologia ao nazismo. É crime. Além disso, é importante aqui esclarecer quem foi Goebbels e por que essa fala é tão perigosa. Ela parte do princípio de que a arte e a cultura devem expressar um pensamento único, o do governo. E também advoga que quem não estiver de acordo com as ideias do governo representa o mal, é o inimigo, que deve ser combatido e eliminado. Não há nada mais antidemocrático e mais perigoso do que isso. Essas ideias, na Alemanha nazista, levaram ao assassinato de milhões de pessoas. Goebbels, que ficou famoso por ter cunhado a frase "uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade", foi nomeado ministro da propaganda por Adolf Hitler em 1933, ano em que os nazistas chegaram ao poder. Nesse mesmo ano, ele criou uma campanha para queimar o que ele considerava livros subversivos, ou que representavam ideologias opostas ao nazismo. As obras de autores alemães ou estrangeiros eram recolhidas pelo governo e queimadas em praça pública em meio a multidões. Goebbels atacava a imprensa e queria controlar a produção artística em todos os seus aspectos. Ele era responsável não apenas pelas propagandas do governo, mas também por supervisionar o trabalho da imprensa e controlar os bens culturais que chegavam à Alemanha. Ele dava especial atenção ao cinema, banindo filmes com os quais não concordava e exigindo filiação ideológica daqueles que trabalhassem nos filmes financiados pelo governo. Em outras palavras, só quem fosse nazista receberia financiamento. Qualquer semelhança com o bolsonarismo não é mera coincidência. No início da Segunda Guerra, Goebbels passou a se dedicar especificamente à propaganda antissemita. Em 1940, estreou um filme focado em disseminar o ódio aos judeus, chamado O Eterno Judeu, onde ele comparava os judeus a animais e dizia que se a Alemanha perdesse a guerra, essas pessoas dominariam o país e escravizariam os verdadeiros alemães, os alemães puros. Para quem acha que palavras e ideias não importam, vale repetir. 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Influenciada pela propaganda nazista idealizada por Goebbels, boa parte da sociedade alemã passou a compartilhar das ideias antissemitas e acreditar que os judeus não pertenciam de fato à sociedade alemã. É por isso que as manifestações de repúdio da sociedade civil contra o discurso de Alvim foram tão importantes. Até porque, apesar de o secretário ter sido demitido, é importante que se lembre que esse discurso não é um fato isolado desse governo. Censura às artes,
ataques a artistas e tentativas de restringir a liberdade de expressão vêm acontecendo desde o início do governo. Todo governo com tendências autoritárias ataca as artes, o espaço por excelência de exercício da liberdade. Além disso, não é a primeira vez que esse governo falseia a história e desrespeita diretamente a memória das vítimas do Holocausto. Em recente visita ao Yad Vashem, museu e memorial em homenagem às vítimas do Holocausto em Jerusalém, Bolsonaro insistiu na tese absurda de que o nazismo foi um movimento de esquerda. Só para lembrar, ela é falsa. O nazismo foi um movimento de extrema-direita, surgido na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. E seu líder, Adolf Hitler, chegou ao poder em 1933 com um discurso eugenista de oposição ao liberalismo e às esquerdas. O ditador não estava brincando. Iniciou seu governo cassando os mandatos dos deputados do Partido Comunista da Alemanha. E em março de 1933, o partido foi proibido. Seus líderes foram presos, torturados e confinados em campos de concentração. Isso foi apenas o começo. Acreditando serem racialmente superiores, os nazistas empreenderam o extermínio sistemático dos judeus, a quem consideravam racialmente inferiores. Quando esteve no Yad Vashem em abril do ano passado, o presidente do Brasil perdeu a oportunidade de aprender quem foram as vítimas do nazismo. Além dos judeus, os nazistas encarceraram, torturaram, escravizaram e mataram ciganos, eslavos, homossexuais, socialistas e comunistas, entre tantos outros. A negação desse fato é um desrespeito flagrante à memória daqueles que sofreram e morreram no Holocausto. Assim como a situação de Goebbels e o elogio às suas ideias também é. É bom lembrar que, assim como aconteceu hoje, é importante que a sociedade civil permaneça reagindo não apenas contra esse discurso específico, mas contra essa política cultural como um todo. Nenhum governo democrático pode ter como meta o controle das artes, nem ter como bandeira a guerra cultural contra os que pensam diferente. Em momentos como esse, a indiferença não é uma opção. Obrigado.